nós vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos, né, sobre o credo apostólico. Nós estamos ainda olhando, né, a segunda parte então do nosso credo, que fala ainda da segunda pessoa da Trindade, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, tá? E daí então decorre toda a descrição a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler então, para nós iniciarmos aqui o credo apostólico, né? Vou pedir os irmãos para fazerem uma leitura para mim, por gentileza, e assim nós demos a introdução sobre o nosso tema de hoje. Vamos lá, irmãos, por favor. Ok, só para nós relembrarmos, né? O credo apostólico, então, ele foi escrito e ele tem esse nome porque foi escrito pelos apóstolos, certo? Por que ele tem esse nome, então? Por que ele tem o nome de credo apostólico se ele não foi escrito pelos apóstolos? Não é uma fake news aí? Isso, né? Porque os ensinos que nós encontramos ali são os ensinos que foram os ensinos dos apóstolos, né? Por isso, então, que é chamado de credo apostólico, tá? Então, eu já mencionei em algumas ocasiões também que o credo apostólico ele já sofreu alterações, tá? Embora a gente subscreva o credo apostólico como sendo um resumo da doutrina cristã, não quer dizer que ele é inspirado como a palavra de Deus. Assim também a confissão de fé e os catecismos que nós adotamos. Tá? Ele nos serve, então, de uma espécie de guia, de resumo. Né? Ele serve para nós ali como um sumário da fé cristã, que mostra para nós se de fato nós estamos entendendo o que é o cristianismo e se nós estamos inseridos dentro desse contexto do cristianismo ou não. Né? Então, qualquer negativa que nós tivermos ali de alguma das cláusulas ali do credo apostólico pode de fato nos colocar fora do cristianismo, né? Ou até mesmo bem longe do cristianismo, a depender daquilo que nós negamos ali. Tá? Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa expressão, né? Desceu ao Hades, é o que nós encontramos aí, né? Diz que ele padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, tá? É essa expressão aí que é mencionada, né? Em latim você encontra, né? A descendit ad inferna, né? Que é essa descida ao Hades. E a gente, então, vai tentar entender o que essa expressão significa. E talvez você vai pensar assim, puxa, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Mas nós vamos perceber que essa doutrina, vamos dizer assim, né? Ela é muito mais conhecida do que você possa imaginar, né? E existem vários círculos dentro do cristianismo, até dentro da igreja evangélica, que acredita literalmente, que acredita verdadeiramente sobre essa questão da descida de Cristo ao inferno, né? E a gente vai poder entender isso daí, tá? Então, o que seria, então, essa descida ao inferno, né? Então, como eu já mencionei, é a crença que afirma que após a morte por crucificação e antes de sua ressurreição, Jesus Cristo, então, teria ido ao inferno e libertado os mortos que lá estariam. Então, só para os irmãos já entenderem mais ou menos aqui o contexto, né?
Então, é exatamente essa parte temporal, né, entre a morte de Cristo, né, e a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, existe essa crença que nesse intervalo Cristo tenha descido ao inferno e lá então ele tenha pregado o evangelho e ele tenha então libertado algumas pessoas ali, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, só uma nota, né, histórica sobre a questão do credo apostólico. Então, eu já mencionei alguma coisa a respeito disso, mas só para que os irmãos entendam, né, esse credo que nós acabamos de ler ali, ele era diferente do que ele é, né? Então, exatamente por causa das mudanças que iam acontecendo, e à medida então que a igreja cristã ela foi desenvolvendo a sua doutrina, a sua teologia, fez-se necessário a inclusão ou a retirada de algumas cláusulas, né? Então, por exemplo, quando houve lá os dilemas a respeito da natureza divina e humana de Cristo, então precisava-se de que ficasse mais claro no credo de que de fato ele era humano. Por isso então foi incluído, por exemplo, ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, exatamente para deixar bem claro toda a extensão da natureza humana de Cristo. Então, essa parte então do desceu ao Hades, ela primeiramente substituiu, né, toda essa parte onde nós lemos aí, né, foi crucificado, morto e sepultado. Simplesmente ele dizia, né, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilato, desceu ao Hades. Então, depois eles acrescentaram toda essa parte que nós temos aí. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Exatamente para mostrar e deixar de maneira mais clara toda a extensão, não apenas da natureza humana de Cristo, mas dos seus sofrimentos. Então, quando você descreve que ele foi crucificado, morto e sepultado e desceu ao Hades, então fica bem mais claro para nós toda essa extensão que eu acabei de mencionar. E não só isso, mostra exatamente o grau de baixeza que o nosso Redentor passou. Se a gente simplesmente dissesse, ele foi morto, tudo bem, né? Mas ali ele descreve que ele ainda foi sepultado e ainda desceu ao Hades, né? Ele desceu aos lugares inferiores. Tá? Então, só para que a gente possa entender essas modificações que são feitas, né? Veja, irmãos, não é porque o credo na sua primeira versão estava errado, dizer, não, estava errado, então não estava valendo, nada disso. Mas ele foi modificado exatamente para trazer uma compreensão melhor, uma compreensão maior, no caso aqui da extensão da obra redentora de Cristo. Tá? Então, só para que os irmãos entendam essa questão dessa nota histórica aí. Tá? O reverendo Heber Campos, ele fala o seguinte, a doutrina que usualmente é chamada de descida ao Hades, desenvolveu-se de forma, né, não de forma, mas de forma efetiva na igreja cristã com o passar dos séculos, numa tentativa de reviver a doutrina pagã do Hades. A gente vai falar sobre isso. O lugar para onde iam todos os mortos. Portanto, durante a história da igreja, o pêndulo vai oscilar entre a descida de Cristo ao Hades, enquanto esteve entre nós, especialmente ao ser crucificado e sepultado, e uma descida a um local chamado Hades, entre a sua morte e ressurreição. Neste último caso, o grande problema é definir o que Cristo foi fazer lá nesse local chamado Hades, né, ou inferno. Tá? É isso então que a gente vai tentar mencionar. Então, de onde vem essa doutrina? Lembra que eu já falei aqui que as heresias também têm base bíblica? Então, geralmente é assim. As doutrinas, as heresias, elas surgem de uma mesma matriz, a Bíblia. Por isso que é importante a gente compreender a Bíblia de uma maneira totalitária, né? Porque o simples mencionar de um versículo ou de uma passagem bíblica não quer dizer que aquela doutrina seja verdade, tá? O pessoal já desceu, Lucas, estão lá na varanda, lá embaixo.
Então, o simples mencionar de um versículo não quer dizer, então, que aquela doutrina é uma doutrina verdadeira. A gente precisa compreender o contexto. Então, toma cuidado, né? Quando a gente ouve alguém falando assim, não, porque a Bíblia está dizendo isso aqui. E, às vezes, a pessoa vai até te mostrar o versículo bíblico e vai dizer, ó, está aqui, ó, o versículo bíblico aqui está sendo citado, né? Mas aí, às vezes, o versículo bíblico está fora do contexto e está servindo apenas para um pretexto, né? Tem até uma piada que se conta entre os pastores, né, que diz o seguinte, né, tem pastor que já está com o sermão pronto, só falta encontrar o versículo bíblico, né? Então, às vezes acontece isso, né? O indivíduo já tem um sermão pronto, ele não tem o versículo bíblico ainda. Na hora que ele achar o versículo bíblico para fundamentar a desculpa que ele quer dar na pregação, então ele vai fazer, né? Então, essa doutrina, ela surge lá de 1 Pedro 3, os versos 18 a 20. Eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza. Leiam lá. Então, a doutrina surge daqui, né? Ele foi e pregou aos espíritos em prisão, tá? Então, a doutrina surge daí, né? De que ele estava morto na carne, mas vivificado no espírito. Então, nesse intervalo, ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno e pregou, então, aquelas almas, né, que estavam em prisão. Nós vamos voltar a esse texto aí daqui a pouco, mas vamos dar uma olhadinha. Há algumas análises, né, teológicas a respeito, então, do que algumas tradições falam a respeito, então, dessa descida de Cristo ao Hades, né? Então, como eu mencionei, às vezes você nunca ouviu falar sobre isso, né? Talvez para alguns aqui seja surpresa uma doutrina como essa, né? Mas ela é bem mais comum do que nós podemos imaginar. Veja, por exemplo, que na tradição católica, eles também acreditam nisso, né? Eles acreditam, então, no que eles chamam lá de mansão dos mortos, né? Então, veja, para o catolicismo romano, a Cristo, no intervalo, então, da sua morte e ressurreição, sempre pensam nesse intervalo, né? A descida ao Hades aconteceu aí, entre a sua morte e entre a sua ressurreição. Então, o catolicismo romano, né? Eles acreditam, então, que neste intervalo, Cristo desceu ao Hades, ele desceu, então, à mansão dos mortos, e pasmem, ele pregou o evangelho aos cristãos do Antigo Testamento, porque até então eles não tinham sido salvos completamente. Eles estavam lá na mansão dos mortos. Eles não estavam, obviamente, não estavam condenados, mas também não estavam na glória. Então, Abraão, Jacó, Isaac, Sara, Davi, todos esses ainda não estavam na presença de Deus totalmente. Então, o que Cristo fez? Ele foi lá para pregar o evangelho para Abraão, né? Para que ele pudesse, então, sair disso, né? Sair dessa condição. Então, para que você não pense que é coisa da minha cabeça, né? Que é coisa da cabeça do pastor, eu vou ler aqui para vocês o catecismo romano. Ele diz o seguinte lá a respeito, então, dessa parte, né? Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o artigo 5º do Catecismo Católico, ele diz, então, exatamente isso, né? Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Então, tem um parágrafo, é um catecismo. É doutrina católica, não é invenção da cabeça do pastor, tá? É aquilo que eles, de fato, creem como sendo a sua teologia. Ele diz assim, olha, as frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou de entre os mortos, pressupõem que anteriormente à ressurreição,
ele tenha estado na mansão dos mortos. Este sentido primeiro dado pela pregação apostólica, a descida de Jesus à mansão dos mortos. Jesus conheceu a morte como todos os homens, e foi ter com eles a morada dos mortos. Porém, desceu lá como Salvador, proclamando a boa nova aos espíritos que estavam ali prisioneiros. Tá? Ele vai dizer o seguinte ainda nesses artigos. A morada dos mortos, a que Cristo desceu, é chamada pela Escritura os infernos, Sheol ou Hades, porque aqueles que ali se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos. Preste atenção. Maus e justos, enquanto esperavam o Redentor. Então, no caso aqui do catecismo católico, Abraão ainda não tinha conhecido o Redentor. O que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre e Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido. Tá? Eles ainda vão dizer o seguinte: a boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. Aí ele cita aqui 1 Pedro capítulo 4. A descida à mansão dos mortos é o cumprimento até a plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a última fase da missão messiânica de Jesus. Presta atenção. É a última fase da missão messiânica de Jesus. Então, para o católico, no caso aqui do catecismo, a missão de Cristo não se encerrou na cruz. Ele ainda teve que descer à região dos mortos. Tá? E a gente vai ter também a oportunidade de ver isso, por exemplo, no Adventismo. Você vai ver que no Adventismo Cristo continua a sua missão messiânica. Não se encerrou na cruz. Lá em João 19:30, quando ele diz está consumado. Né? Ele ainda está dizendo que Cristo precisou descer à região dos mortos. Tá? Ele vai dizer então, mas imensamente vasta no seu significado real, de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, porque todos aqueles que se salvaram se tornaram participantes da redenção. Tá? Então veja que eles fazem um resumo aqui, quando eles dizem assim, na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo, confessa que Jesus morreu realmente e que por ter morrido por nós venceu a morte e o diabo tem poder sobre a morte. Cristo morto, na sua alma unida à pessoa divina, desceu à morada dos mortos e abriu aos justos que o tinham precedido as portas do céu. Então, em resumo, para o católico, no catecismo aqui revela isso, esses antepassados, aqueles crentes do Antigo Testamento e até aqueles que morreram justos, até aquele momento em que Cristo morreu, eles ainda não tinham experimentado de fato o reino de Deus. Eles estavam ali num lugar guardadinhos esperando o nosso Redentor. Veja, não é isso que a Bíblia mostra para nós. A gente precisa elaborar muito aqui para nós podermos acreditar em algo dessa natureza. O que nós cremos é que os justos do Antigo Testamento já estavam desfrutando, mesmo antes da vinda de Cristo, eles já estavam desfrutando da presença de Deus. Eles já criam no Redentor, ainda que de maneira, nas promessas, ainda que de maneira futura. Aqui a gente vê então que o catolicismo ele tem uma diferenciação bem significativa em relação àquilo que nós cremos, tá? Vamos dar uma olhadinha também rapidamente no que diz então o anglicanismo, Então o anglicanismo também fala algo nesse sentido, Então ele diz o seguinte lá, Ele diz assim, olha, Cristo desceu ao inferno para conquistar a morte e o demônio e para libertar as almas daqueles homens justos e bons que desde a queda de Adão morreram por causa de Deus e na fé e na crença deste nosso Salvador, Jesus Cristo, que estava para vir.
Sua conquista do demônio destruiu qualquer reivindicação que o diabo tinha sobre os homens, e a descida foi parte do resgate pago por Cristo. Aqui a gente tem um acréscimo, né? O anglicanismo diz que o Satanás tinha um certo poder sobre aqueles homens justos, né? De alguma maneira os aprisionava ali até a morte do Senhor Jesus Cristo, né? O que, de fato, para nós é um absurdo, né? A gente vai ver também o que a descida ao Hades na tradição da reforma radical. O que a gente chama de reforma radical, né? Na reforma protestante existiam vários movimentos ali, né? Saíram ali o luteranismo, depois foi se desenvolvendo, né? E existia ali um grupo chamado de reforma radical, entre os quais estavam os anabatistas. Os anabatistas são os batistas de hoje, né? E eles tinham alguns posicionamentos um pouco diferentes dos reformadores, por isso então eles foram chamados de reforma radical. Os anabatistas, por exemplo, né, eles tinham um movimento de rebatismo. Por isso que eles eram chamados assim, né, de anabatistas. Então eles não aceitavam, como os reformadores aceitaram no início, né, o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana da época, né? Então os luteranos, por exemplo, recebiam por profissão de fé os católicos. Depois outros reformadores acabaram aceitando. Só que os anabatistas disseram, não, isso não vale de nada, a gente precisa rebatizar. E eles rebatizavam, inclusive, pessoas de outras tradições reformadas, né, como luteranos, por exemplo, né, exatamente porque alguns batismos eram feitos por aspersão e eles queriam rebatizar essas pessoas por imersão, por isso que eles eram chamados de anabatistas, né? É assim que acontece. Então, se você é presbiteriano e for para uma igreja batista, você sabe que você vai ser rebatizado lá. Tá? Porque eles não aceitam até os nossos dias o batismo por imersão. Então eles eram chamados então da reforma radical. Tá? Então o que eles acreditam, né? Eles falam de algo mais ou menos assim, né? Eu vou ser bem rápido aqui. Eles falam da descida de Cristo como um ato divino. Então eles interpretam o Espírito vivificado como o Espírito Santo através do qual a natureza divina foi e pregou ao Hades, né? Eles foi lá, então na natureza divina de Cristo, ele foi lá então e anunciou a sua vitória sobre o diabo e sobre o pecado. Alguns também entendem, né, acreditam que essa descida, ele foi então uma descida como um ato humano, ou seja, relacionado à natureza humana de Cristo. Eles dizem assim, os que acreditam na descida de Cristo apenas como humano, afirmam que apenas o Jesus humano desceu ao inferno. A descida ao Hades foi uma função da natureza humana do Redentor e é um ritual pelo qual somente o homem pode passar. Além disso, foi o Jesus mortal que desceu e o Pai divino que o libertou de lá. Tá? A gente vai ver algumas outras questões interessantes sobre isso, né? Então, basicamente, a ideia deles também é essa. E neste momento, nesse lapso temporal entre a morte e ressurreição do nosso Redentor, ele então desceu ao Hades e ali ele anunciou a sua vitória. Tá? Você vai encontrar também isso na tradição luterana. Os luteranos também falam a respeito disso, tá? E eles então entendem que a descida de Cristo ao Hades, ele foi apenas um ato da natureza divina de Cristo, tá? Então eles têm inclusive isso naquilo que nós conhecemos como a fórmula de concórdia. O que é a fórmula de concórdia? É o catecismo do luteranismo. Então lá você encontra o seguinte, né? Porque é suficiente que saibamos que Cristo desceu ao inferno, destruiu o inferno para todos os crentes e redimiu-os do poder da morte, do diabo e da condenação eterna das mandíbulas infernais. Eles ainda vão dizer assim, nós simplesmente cremos que a pessoa total, Deus e homem, após o sepultamento, desceu ao inferno, conquistou o diabo, destruiu o poder do inferno e tirou do diabo o seu poder. O próprio Lutero, nos seus livros, ele diz assim, eu creio no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, foi sepultado
e desceu ao inferno. Tá? Então, notem, irmãos, que todas essas tradições cristãs, inclusive da época da Reforma, eles acreditavam, então, exatamente nisso. Né? Nós vemos também a tradição arminiana. Eles também têm uma crença semelhante a isso. Né? Eles dizem o seguinte: Cristo teria descido ao Hades para pregar o evangelho não somente a todos os piedosos falecidos na antiga dispensação que creram nele e compartilharam da salvação cristã, mas também aos mortos em geral que não ouviram a pregação enquanto viveram neste mundo. Então preste atenção na tradição arminiana. Lembra que eu acabei de falar que na tradição católica o católico entende que Cristo foi lá para resgatar a alma dos justos? Na tradição arminiana, eles dizem, Cristo foi lá para isso também, para pregar para os justos, mas também para pregar aos incrédulos. Ou seja, a tradição arminiana diz que Cristo foi ao inferno para dar uma segunda chance àqueles que não ouviram o evangelho nesta vida. Então ele foi lá para anunciar isso, sobre a sua vitória, e chamar essas pessoas lá no inferno ao arrependimento. Tá? Então preste atenção nessas coisas e da gravidade então dessas doutrinas que estão sendo colocadas diante de nós. Tá? Então, o que dizem os reformados a respeito então da descida de Cristo ao Hades? A gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes, mas basicamente, aqui só de maneira introdutória, nós mencionamos então a descida de Cristo ao Hades de duas maneiras. Ela primeiramente menciona o fato de que Cristo desceu à região dos mortos, é isso que significa Hades, né? Então o Hades é a região dos mortos, ou seja, Cristo desceu lá. Né? E nós também mencionamos que a descida ao Hades não é uma descida ao inferno, literalmente falando, mas diz respeito então aos sofrimentos de Cristo. Como ele sofreu as tormentas do inferno, as tribulações infernais, as instigações de Satanás contra a sua vida, contra a sua alma, contra o seu corpo. Eu vou mencionar aqui daqui a pouquinho, né? Inclusive a posição de João Calvino a respeito disso, e é bem interessante nós entendermos, né, como isso então se torna significativo para nós, tá? Então, antes de nós entrarmos na análise lá de 1 Pedro capítulo 2, capítulo 3, a Bíblia então é clara em mencionar que existem apenas dois caminhos. O caminho então da justiça, da salvação, da retidão, e o caminho então da condenação, da perdição, do inferno. A Bíblia sempre menciona esses dois caminhos, céu e inferno. Condenação, salvação e condenação. Jesus sempre menciona a respeito disso, né? Entre o trigo e o joio, entre as ovelhas e os bodes, entre os que estão à minha direita e os que estão à minha esquerda, né? Aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, aqueles que creem no Filho de Deus e têm a salvação, e aqueles que não creem no Filho de Deus e já estão condenados. A Bíblia nunca menciona um caminho alternativo, médio, né? Um caminho que não é nem uma coisa nem outra. A Bíblia nunca fala de um estado onde você não tem uma decisão a respeito desses dois caminhos. Por isso que a Bíblia não fala e nem menciona nada a respeito de purgatório, que seria então algo mediano, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então a Bíblia sempre deixa claro, só existe dois caminhos, o caminho de salvação e o caminho de perdição. A Bíblia também deixa claro para nós que as decisões a respeito do destino final para nós é nesta vida. Ela não fala que vai existir uma outra vida, uma segunda chance, um segundo momento então que você vai tomar essa decisão. Todas as decisões a respeito do nosso destino final, seja para salvação ou seja para condenação, são tomados nesta única vida.
É só uma que nós temos. Só essa. Que já está de bom tamanho, né? Então, só são essas. Só é essa. Tá? A Bíblia também menciona claramente para nós que não existe um momento certo, futuro para que você tome essa decisão. A Bíblia sempre fala que esse momento é agora. É hoje, né? Então você lê lá em Hebreus, né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração de vocês. O momento é hoje, é agora. Talvez seja a única decisão, né, que a Bíblia diz que você não precisa esperar no Senhor, né? É agora que você precisa tomar essa decisão. Então, sempre a Bíblia faz esse apelo para nós em relação a essas questões. Então, o que os reformadores defenderam, o que a Bíblia, então, coloca para nós, é exatamente isso, de maneira clara. E a gente não pode ter dúvidas, irmãos, a respeito disso, porque isso diz respeito ao destino eterno das nossas vidas. Isso diz respeito ao destino eterno das pessoas que estão ao nosso redor. Isso diz respeito ao destino eterno daqueles que estão, dos nossos familiares. Então a Bíblia não menciona que vai haver uma segunda chance, né? Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, é importante nós mencionarmos isso, que a Bíblia só fala a respeito, então, de dois caminhos, ok? Vamos voltar, então, lá ao texto de 1 Pedro, capítulo 3, os versos 18 a 20. Se os irmãos puderem manter aí aberto. Deixa eu só checar aqui. Ok. Então, os versos 18 a 20, eu vou ler aqui de novo para os irmãos. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então, primeiramente, a gente precisa entender o sentido dessas palavras que aparecem aí, né? Então, qual é o sentido na carne e vivificado no Espírito, tá? Diferentemente do que a gente encontra em outras partes das Escrituras, aqui não está necessariamente mencionando as duas naturezas de Cristo. Veja, por exemplo, alguém puder ler para mim, por favor, Romanos 1, 3 e 4, só para que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer, então, com essa questão da carne e do Espírito vivificado. Romanos 1, os versos 3 a 4. Isso. Ali em Romanos 1, os versos 3 a 4, ele está, de fato, nós já lemos esse texto aqui em outras ocasiões, ele está, de fato, se referindo às duas naturezas de Cristo. Ele está falando, então, que ele é nascido na carne e ele é, então, também filho de Deus, né? Então, está mencionando as duas naturezas de Cristo, como outros textos também que nós já lemos, né? Por exemplo, lá quando a gente lê em Mateus, né, a virgem dará à luz a um filho e ele será chamado, então, Emanuel. Então, está falando das duas naturezas, um nascimento através da virgem e o nome que ele recebe, né, Emanuel, Deus conosco, tá? Então, não é o caso aqui de 1 Pedro. 1 Pedro não está mencionando aqui das duas naturezas quando ele diz carne e espírito vivificado, tá? Então, veja que a palavra espírito aqui no caso, ele está falando exatamente dessa vida ressurreta. Ela também pode ter um outro significado,
exatamente pelo que aparece logo em seguida, né? Quando ele diz aí, no verso de número 20, né? Deixa eu só ver aqui, aliás, no verso 18, no final do verso 18, ele diz assim, no verso 19, desculpa, no verso 18 ele diz assim, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, esse no qual está se referindo exatamente ao Espírito. E aí, irmãos, entre os comentaristas, existe uma possibilidade, então, de que Espírito, embora ele esteja aqui em letra minúscula, se refira, de fato, ao Espírito de Deus, em letra maiúscula. Tá? Então, no qual, né, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, há comentaristas, então, que eles acreditam que, de fato, se trata do Espírito de Cristo, né, exatamente nesse intervalo entre a sua morte e ressurreição. Mas alguns acreditam que essa palavra Espírito pode ser, de fato, o Espírito de Deus. Né? Ele foi vivificado pelo Espírito de Deus. Ou seja, Deus é quem ressuscitou Cristo dentre os mortos. A referência é só essa. Né? Então é importante nós mencionarmos aqui. Então, nada mencionando de que Cristo tenha pregado aos mortos naquele momento, então, que ele desceu ao Hades. A pergunta, então, que a gente precisa mencionar é exatamente essa, né? Quando, então, Cristo pregou? Então, a passagem, então, fala que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Também há uma certa divergência, e os irmãos já viram aí, através das diversas tradições, que existe uma divergência, então, a respeito desse texto. Mas a interpretação que nós temos desse texto é que esses espíritos em prisão na verdade, aquilo que ele menciona no verso de número 20, que fica claro para nós. Ou seja, eram aqueles nos quais, outro tempo, eram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que Cristo pregou na pessoa de Noé. Então, quando Noé estava preparando, então, a arca, então ele pregava a essas pessoas exatamente na pessoa. Ele era um tipo de Cristo, que estava anunciando, então, o Evangelho, a salvação. É interessante isso, porque se você olhar o texto de Gênesis, lá quando Noé está pregando, está construindo a arca, você vai ver que não existe lá nenhum tipo de pregação. A gente às vezes costuma contar isso para as crianças, né? Que Noé saiu anunciando que estava construindo uma arca e que ia vir o dilúvio e aquelas pessoas precisavam entrar na arca. Mas não existe lá proclamação. Ele simplesmente, Deus fala, constrói a arca e quando ela estiver pronta você vai entrar nela. Aqui a gente vê essa menção disso, né? De que Noé, então, enquanto preparava o que ele estava, então, construindo aquela arca, ele era, então, esse tipo de Cristo que pregava, então, arrependimento àquelas pessoas, a fim de que algumas dessas pessoas foram salvas. O que o texto lá de Gênesis mostra para nós é que essas pessoas, de fato, não foram salvas. Quem foi as únicas pessoas que foram salvas? A família de Noé. Que aqui, então, são mencionadas essas 8 pessoas, das quais, então, foram salvas. Então, notem, irmãos, a interpretação correta que nós colocamos aqui em 1 Pedro, capítulo 3, é esta. Que Cristo pregou aos espíritos em prisão na pessoa de Noé. Quando nós encontramos, então, aquele relato exatamente da construção da arca e do anúncio, então, deste dilúvio. Em momento nenhum, então, irmãos, nós acreditamos que Cristo tenha descido a um lugar chamado Hades, ou inferno. E que ali, então, ele tenha anunciado a sua vitória sobre a morte. Né? Alguns, inclusive, mencionam que ele tomou as chaves da mão do diabo, né? E que o diabo agora não tem nem a chave da casa dele, e que Cristo, então, anunciou a sua vitória àquelas pessoas que estavam ali no inferno, inclusive dando uma segunda chance para que aquelas pessoas se arrependessem. E nessa ocasião, então, 8 pessoas se arrependeram e então foram salvas do inferno. Nós não
acreditamos nesta doutrina. E nós então entendemos que essa doutrina é uma doutrina herética, que deve ser de fato rejeitada por nós, deve ser desconsiderada completamente por nós. Tá? No final então eu abro para perguntas, mas onde estava então o Filho de Deus entre a sua morte e ressurreição? Veja, por exemplo, Lucas 23, 43, quando o ladrão então menciona que quer estar com Cristo, né? Ele diz, olha, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, lembra-te de mim. Jesus então responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Você vai encontrar, por exemplo, Lucas 23, 46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Tá? E você vai encontrar também João 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, irmãos, o que a Bíblia menciona para nós, embora não existam detalhes muito claros de onde Cristo estava, né, nesse estado então da sua morte e ressurreição, fica bem mais claro para nós de que Cristo de fato estava na presença de Deus entre a sua morte e ressurreição, que é de fato o lugar dos justos. É onde os justos vão. Se nós pensarmos ainda, olhando lá a todo o contexto de Hebreus, quando, especialmente no capítulo 7, quando Cristo então é mencionado como sacerdote, como oferta, né? É mencionado ali então que o sacerdote tinha essa função, né, de apresentar-se diante de Deus para oferecer sacrifícios. Então nós podemos imaginar exatamente isto, né? Que Cristo, entre a sua morte e ressurreição, ele se apresentou diante de Deus para oferecer esse sacrifício da sua própria vida, né? Como que dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui agora à tua presença, apresentando então o meu sacrifício. O sacrifício era a sua própria vida, era a sua obra redentora. Então é muito mais compreensível, é muito mais bíblico, por assim se dizer, de que Cristo de fato estivesse na presença de Deus, neste estágio então intermediário entre a sua morte e a sua ressurreição, e não em um lugar chamado Hades, ou chamado inferno. Tá? O que diz então os nossos símbolos de fé? Só para nós então partirmos para algumas conclusões. Tá? Então, o que diz, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, é isso mesmo. Ok, eu vou entrar já nos nossos símbolos. Então, o que a fé reformada rejeita? Então, ela rejeita qualquer noção de descida literal de Jesus ao Hades após a sua morte e antes da sua ressurreição. Ela também rejeita qualquer possibilidade da pregação de uma segunda oportunidade de salvação feita por Jesus, pelos apóstolos ou outros santos quaisquer no Hades depois de sua morte. A doutrina reformada ela também rejeita qualquer ideia de que Jesus Cristo tenha descido ao Hades para proclamar a sua vitória, porque de acordo com as Escrituras e seus símbolos de fé, a exaltação de Jesus Cristo começa com a sua ressurreição, que é a sua vitória sobre a morte. O que eu estou querendo dizer aqui nesse último ponto? É que essas doutrinas, por exemplo, do catolicismo, do luteranismo, eles dizem que a descida de Cristo ao inferno e a proclamação dele lá, da sua vitória, começa então o seu estágio que a gente chama de o estágio da exaltação de Cristo. O seu estado de exaltação. O seu estado de humilhação é quando ele deixa a sua glória, se torna então em figura humana, chega até o final então na sua morte. E o estado da exaltação começa na sua ressurreição. Mas os católicos, luteranos, arminianos vão dizer, não, o estado de exaltação de Cristo começa com a sua proclamação. Então veja que essas mudanças, embora pareçam mudanças pouco significativas, de fato elas influenciam na nossa crença e nas nossas doutrinas. Então tomem cuidado com esse tipo então de doutrina. Tá?
Além disso, então, nós podemos mencionar que a fé reformada, ela rejeita qualquer noção de que os crentes do Antigo Testamento estivessem cativos no Hades e de que Jesus Cristo lá desceu para libertá-los. Lembra que o Catecismo Católico fala sobre isso? De que os crentes do Antigo Testamento estavam lá no Hades, aguardando então o anúncio do Redentor, e que eles só foram tirados de lá quando Cristo foi lá proclamar a sua vitória. Nós rejeitamos isso completamente, tá? Nós também rejeitamos que Satanás possua as chaves da morte, do inferno e da sepultura, e que Jesus desceu ao Hades para tomá-las dele. Há somente 2 versos da Escritura que mencionam as chaves, e Satanás nunca é associado a elas. A primeira menção é quando Jesus fala que nós temos a chave do reino de Deus. Lembra quando ele fala lá, né? É dada a vocês a chave do reino. Aquilo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Aquilo que vocês desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Esse é o que nós chamamos de poder das chaves. Tá? Está lá em Mateus capítulo 18, você encontra isso lá. A outra menção que é feita a chaves, salvo engano, deixa eu só conferir aqui para não passar uma referência errada para os irmãos e depois vocês ficarem com raiva de mim em casa quando forem procurar. Mas, deixa eu só ver aqui. Me ajudem aqui, irmãos. Está entre Apocalipse 2 e 3, mas eu nunca lembro. Deixa eu ver se é a igreja de Sardes. Oi? Isso, 1,18. Mas tem uma outra aqui. Puxa, uma pena que eu não sei se eu vou achar aqui. Achei. É isso mesmo. A dona Ivana já mencionou aqui a capítulo 1,18. Então diz aqui, e aquele que vive, Apocalipse 1,18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Tá? Nada mencionado a respeito de Satanás. O outro texto está em Apocalipse 3, o verso de número 20, que é um cumprimento de uma profecia lá de Isaías capítulo 22. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, essas são as menções que nós... Eu falei o quê? 3,7. Eu falei errado? Não, eu disse que é uma profecia de Isaías 22. Falei 3,20? É a idade, gente. É isso mesmo, tá? É Apocalipse 3, verso 7, tá? A dona Ivânia já mencionou Apocalipse 1,18. O que eu disse aqui, Apocalipse 3, 7, é o cumprimento de uma profecia de Isaías capítulo 22, tá? Depois você pode ir lá ver essa profecia se cumprida lá, tá? Então veja, nós não cremos, irmãos, e existe esse ensino na igreja evangélica que Cristo então tomou as chaves da mão do diabo. Tem até uma música famosa de um grupo famoso que ficou bem conhecido aí no final da década de 90, no início dos anos 2000, que eles tinham uma música que mencionava exatamente isso. E essa música foi tocada aonde você imaginar, né? Talvez foi cantada muito mais do que Florentina de Jesus do Tiririca. Foi cantada aí em várias igrejas evangélicas.
E não se engane, né? Doutrina surgiu exatamente a partir disso. Pessoas de fato acreditavam nisso. Batalha espiritual era mencionada a partir desse contexto, né, de que os crentes então precisavam derrotar Satanás, né, precisavam tomar as almas do inferno e por aí vai. Então, absurdos doutrinários foram criados a partir então da interpretação de que Jesus Cristo então tomou as chaves da mão do diabo, né, e tomou para si, né? Então veja que nós não cremos nessa possibilidade, porque a Escritura mostra que de fato quem tem as chaves de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso que a Escritura mostra de maneira clara para nós, tá? O que a fé reformada, então, ela aceita, né? Então, o que a fé reformada aceita é que o credo apostólico é a expressão da fé genuína dos pais da igreja. Contudo, o entendimento dos reformados com respeito ao Hades é diferente do de muitos cristãos evangélicos. Os símbolos de fé reformados explicam o sentido da expressão desceu ao Hades, tá? Então vamos dar uma olhadinha em alguns dos nossos símbolos de fé para nós compreendermos então isso de maneira melhor, tá? O Catecismo de Heidelberg, que nós estamos aqui lendo, né, todos os domingos na escola dominical, ele fala sobre isso. Então, por que se acrescenta desceu ao inferno? Os irmãos, por favor. Isso. Além disso, então, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 50, em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Os irmãos, por favor. Isso, tá? Então veja que interessante, né? Calvino, então, ele tinha essa ideia de que o catecismo deveria ter uma mudança na ordem. Aqui a gente não está... O catecismo não, né? O credo apostólico deveria ter uma mudança na ordem. Então, para Calvino, a ordem deveria ser essa, né? Desceu ao inferno, morreu e foi sepultado. Por que Calvino fala isso? Porque o Calvino entendia, assim como nós os reformados entendemos, que a descida ao Hades significa exatamente os tormentos dos sofrimentos que Cristo passou. Então, nota, irmãos, nós falamos sobre isso alguns domingos passados. O tormento de Cristo não foi apenas um tormento na carne, no corpo, né? Também foi um tormento na alma. Foi um tormento interior, aquela angústia do sofrimento que nós conhecemos. A gente sabe, né? Quando nós estamos passando por sofrimentos, né, dores, doenças, ela não atinge só o nosso corpo, mas ela atinge também a nossa alma, o nosso interior. Ela nos desanima, por exemplo. Ela traz fraqueza, ela desmotiva o nosso coração. Sabe aquela pessoa que está dizendo assim, eu perdi a vontade de viver? Não é simplesmente uma questão externa, mas são coisas que já estão entrando dentro do seu coração. Então, Cristo sofreu nesse sentido, de que os tormentos dele, então, foram tormentos da alma. Aqui, então, o credo apostólico continua dizendo que os seus sofrimentos foram infernais. Então, irmãos, vocês podem imaginar tudo isso. As hostes demoníacas, todas elas se levantando para matarem o Filho de Deus. Lucas vai mencionar isso no capítulo 22, verso 53, quando Jesus então diz, olha, agora foi dado a vocês a autoridade, foi dada autoridade aos homens e também foi dada autoridade às trevas. Então, a partir daquele momento, foi autorizado por Deus
de que não só os homens, mas Satanás também atormentasse o Filho de Deus. Lembra de Gênesis 3,15? Ele vai pisar a cabeça da serpente, mas a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Então a gente não tem dificuldade com isso, irmãos, e dizer que Satanás, autorizado por Deus, ele infringiu infernalmente o Filho de Deus. Ele fez isso com Jó, ele fez isso com Cristo também. As tentações, desce da cruz se você é o Filho de Deus, mostra realmente que você tem poder. Tudo isso, então, levou os reformadores a entender que a descida de Cristo ao inferno não foi uma descida literal, mas diz respeito aos seus sofrimentos. Diz respeito, então, ao fato de que ele não apenas foi crucificado, sofreu na alma, mas também sofreu os tormentos do inferno. Então, é a isso que a gente precisa se ater. É isso que, de fato, traz o real sentido dessa expressão, desceu ao Hades. Então, fala a respeito dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. O R.C. Sproul, quando ele comenta, então, o credo apostólico, ele vai dizer, a ambiguidade da linguagem dessa passagem, se referindo a 1 Pedro 3, não exige que cheguemos à conclusão de que ela deve se referir a algum tipo de pregação pós-ressurreição no inferno a anjos ou a pessoas mortas, tá? O doutor o reverendo Heber Campos, ele ainda vai dizer, olha, Jesus nunca desceu ao Hades literal, e especialmente, mas experimentou intensamente todas as coisas que o Hades representa descritas acima. Ele experimentou o inferno antes da morte e na própria morte, mas nunca depois dela, numa viagem de final de semana a um lugar chamado Hades. Tá? Quais são as implicações, então, práticas disso? O que isso tem a ver conosco? Primeiramente, nós somos livres dos tormentos do inferno, porque Cristo já passou por eles. Então, vejam, irmãos, quanto que, de fato, nós precisamos ser gratos a Deus. Quando a gente pensa, então, na salvação, nós precisamos, então, compreender de que os tormentos, a ira de Deus, toda a condenação que nos era cabíveis, tudo isso, então, suportou o Filho de Deus por nós. Além disso, então, nós poderíamos, então, parar para pensar nos tormentos enfrentados por Jesus para que a nossa salvação fosse possível. Você já parou para pensar nisso? Que Cristo não sofreu apenas na mão de Pôncio Pilatos, daqueles soldados. Ele não só sofreu na carne, ele não apenas foi pregado numa cruz, sendo transpassado pelas nossas transgressões, mas ele também enfrentou o nosso inimigo, o diabo, por meio dos tormentos que ele sofreu. Ele venceu aquele inimigo que tinha poder para nos condenar, que de fato trazia cativo a nossa vida, do qual nós servíamos, mesmo sem a gente saber que servia, mas nós servíamos ao diabo, é isso que a Bíblia descreve. Mas Cristo foi lá e pisou a cabeça dele, por meio dos tormentos que ele sofreu, por meio então da sua morte, por meio então dos seus sofrimentos. Pense nisso, irmãos, quanto Cristo sofreu para que nós, de fato, pudéssemos desfrutar dessa salvação. Além disso, então, até quando, então, nós vamos inventar desculpas para não servirmos a Jesus intensamente? Irmãos, se de fato nós cremos que a salvação é a coisa mais preciosa que nós podemos ter nessa vida, por que a gente ainda se mantém inerte? Por que nós nos mantemos muitas vezes cheios de desculpas? Eu não tenho tempo para servir a Deus. Eu não tenho condições de servir a Deus. Eu não tenho capacidade de servir a Deus. Não, esse negócio de servir a Deus não é para mim, é para outros, passa para outro, né? Tem pessoas mais preparadas, melhor preparadas para isso, né? Mas quando nós olhamos o sacrifício de Cristo, irmãos, isso deve de fato compungir o nosso coração, deve constranger, como diz o apóstolo Paulo, deve nos impelir ao serviço a Cristo. Irmãos, deixa eu dar uma boa notícia para você. Jesus não quer metade de você, nem 80%, nem 99%. Ou nós somos
totalmente dele, ou nós não somos nada dele. Ou nós nos associamos totalmente, de maneira irrestrita a Cristo, ou nós nunca podemos nos compactuar com Ele. Não existe meio crente e não existe meio não crente. Não existe crente em cima do muro. Ou nós somos de fato totalmente de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Né? Nós não somos... você já deve ter passado por essa experiência, né? Jesus não quer o restinho lá do bolo. Né? Todo mundo foi lá, tirou uma fatia e sobrou aquele pedacinho, né? aqueles farelos do bolo ali, aí você vai lá e come. Né? Jesus não se submete a isso. Né? Ele não quer só o primeiro pedaço do bolo, ele quer o bolo inteiro. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, deve pertencer a Jesus. Porque Ele sacrificou-se imensamente por nossas vidas, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto nós, de fato, somos preciosos aos olhos de Jesus e Ele ter dado a sua vida por completo em nosso favor? Nós que não merecemos absolutamente nada. Isso deveria ser uma motivação cada vez maior para que nós pudéssemos realmente servir ao Filho de Deus. E por fim, diante do que nós ouvimos, qual será a sua resposta? Como é que você vai sair daqui nessa manhã? Simplesmente dizendo, puxa, que legal, né? O pastor esclareceu para mim que Jesus não foi ao Hades. Ufa, estou aliviado agora, né? Saber que Jesus não foi ao Hades. Eu não vou precisar mais ouvir aquela música herética. Agora eu tenho um entendimento certo sobre isso. Né? Agora eu vou lá naquele meu vizinho que acredita nisso e vou falar o que o pastor me ensinou hoje. Que legal, né? Que bom que Jesus não se encontrou com Satanás lá no Hades. Né? Que bom que isso não aconteceu. Né? Não é isso que eu quero que você saia daqui. A pergunta é, o que você vai fazer a partir disso? A partir do fato de que você sabe que Cristo deu a sua vida por completo em seu favor. Ele sofreu os tormentos do inferno para livrar eu e você do inferno, para nos tornar livres nesta vida, para nos tornar sem nenhuma condenação do inferno, para tirar de nós qualquer tipo de temor do nosso inimigo, do diabo, de Satanás, da antiga serpente, do tinhoso, como a gente costuma dizer, né? Nós não precisamos temê-lo, mas nós precisamos, de fato, viver a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. O que eu e você vamos fazer diante daquilo que ouvimos nessa manhã? Qual será realmente a sua resposta? Nós vamos, então, novamente mencionar aqui o credo apostólico. Esse último slide tem uma música, tá? Então, liga o som aí para nós, por favor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos, está aberto aí a perguntas. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, nós temos alguns minutos. Aqui o João. Pastor, no início você falou do credo apostólico que foi sendo, né, ajustado para poder evitar heresias e determinadas interpretações que não estivessem de acordo com a fé. No caso aí desse Alwades, não seria um caso desses de ser retirado do credo? Porque você mostrou para nós aí tantos casos de interpretações erradas dessa passagem do credo. E uma segunda questão, o senhor falou onde Jesus estava entre a sua morte e a sua ressurreição, né? Ele estava logo que ele morreu, foi imediatamente estar ao lado de Deus. E depois, sim, no catecismo ali de Westminster, fala em uma questão que Jesus estava entre os mortos. Aí também a gente ficou nessa dúvida aqui, como é que fica isso daí? Ele imediatamente foi, ou tem um tempo aí, um lapso de tempo entre os mortos para depois ir? A primeira é, se aparecer algum corajoso para tentar mudar o credo, pode, não tem problema, né? A mesma coisa da confissão de fé. A confissão de fé, eu particularmente, né, eu penso que a Igreja Presbiteriana do Brasil teria condições de ter uma confissão própria, né? Eles poderiam, a partir da confissão de fé, eles poderiam talvez fazer algumas modificações de linguagem, por exemplo, atualizar algum vocabulário, que tornaria a nossa confissão de fé um pouco mais palatável do ponto de vista do português, né, para um entendimento melhor. Mas sempre requer algum tipo de concílio, sempre requer algum tipo de pessoas, assim, um grande número de pessoas para fazer essas modificações, né? Como foi o caso, por exemplo, da Assembleia de Westminster, quando criou então a Confissão de Fé de Westminster, né? O credo apostólico também, ele foi sendo desenvolvido, né? À medida então que essas heresias iam sendo combatidas, iam sendo ajustados no texto, exatamente para que ele se tornasse um padrão confessional para todas as igrejas cristãs, né? Então, não sei se a gente teria uma possibilidade nesse sentido, até do ponto de vista histórico, né, rever todas essas questões para a gente mencionar. A segunda é porque, de fato, existe o que a gente chama de estado intermediário, né? Então, a pessoa desce aos mortos, mas a sua alma vai para Deus, né? Ou ela vai para tormentos. Então, a morte, na verdade, é essa separação momentânea entre a parte material e imaterial do homem, a sua alma e o seu corpo, né? Ou o seu espírito e o seu corpo, né? Então, todos nós vamos passar por essa experiência. Então, o indivíduo é sepultado ali, o seu corpo, você vai lá, está na sepultura, mas a sua alma está diante de Deus ou já está nos tormentos do inferno, né? O que é a ressurreição do corpo? É exatamente quando o corpo vai se juntar novamente à alma, quando vai acontecer isso no dia do juízo final. E aí, no juízo final, quando as penalidades forem ali distribuídas, aí sim nós vamos entrar no gozo eterno com Deus, na nossa totalidade, corpo e alma, e as pessoas vão entrar também na totalidade dos tormentos eternos, né? Corpo e alma também. Então, o sofrimento é no corpo e na alma. Então, quando a gente fala que Cristo desceu aos mortos, é o seu corpo. A sua alma foi estar com Deus, né? Na ressurreição, essas partes se juntaram de novo. Sim. O corpo estava lá, sepultado.
3 dias sepultado. Tá? Acho que o Ariston quer falar ali também. Uma pergunta era que o João já fez aí a primeira. Realmente também senti essa necessidade de mudar essa parte aí do credo. Rapidinho, Mas, Ariston. Eu penso que se a gente tirar essa expressão desceu ao Hades, a gente pode perder também o sentido do que foi realmente a morte de Cristo, né? Ela não foi só um sofrimento do ponto de vista humano. Então, desceu ao Hades, ele traz para nós, e nesse sentido eu concordo com o Calvino, quando ele diz que desceu ao Hades deveria vir antes de morto e sepultado. Porque ele sofreu de fato não apenas tormentos físicos, mas foram de fato tormentos infernais. Os irmãos podem imaginar, isso não é impossível de se imaginar, né? Toda a legião demoníaca se levantando contra o Filho de Deus para tentar, de alguma maneira, interromper. Interromper não, acho que ele queria de fato executar aquilo dali, né? Matar o Filho de Deus, né? Matar a descendência da mulher, né? Porque ele talvez imaginava, né, de que isso traria realmente a sua vitória, quando na verdade a morte de Cristo foi sua completa derrota. Então, desceu ao Hades, nesse sentido, ele traz um sentido mais vívido do que realmente foi a morte de Cristo, né? Não foi apenas algo histórico ali, externo, não. Foi realmente algo de tormento infernal mesmo, né? Ele está com o microfone ali, dona Joemi? Aí a gente passa para a senhora, rapidinho. Fala, Ariston. não, última, pastor, o que se entende que os reformados entendem por inferno? É um estado de espírito ou é um lugar onde de fato tem almas lá? E se tem, seriam só as almas perdidas, que estão lá já sofrendo, e depois, no juízo final, quando vier a ressurreição, vai haver aí a junção do corpo com a alma, e eles continuarão nesse lugar. É um lugar ou um estado de espírito? Veja, Apocalipse 12, quando ele descreve lá a batalha que houve lá no céu, né? Então diz que Satanás, ele foi lançado na terra. Então Satanás não está no lugar chamado inferno, que a gente às vezes vê lá um caldeirão, né? Nos desenhos do Pica-Pau, né? Alguém vai lá e é lançado lá no caldeirão e o diabo está lá com a colher no lugar ali, o caldeirão pegando fogo, né? Então veja, o que Apocalipse 12 mostra para nós é que Satanás está na terra, ele está perseguindo a descendência da mulher, né? Quem é a descendência da mulher? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, você tem um perseguidor, você tem um inimigo, que não é o pastor, não é o seu vizinho, não é seu colega de trabalho, não é o cara que não torce para o seu time. Quem é o seu inimigo chama-se Satanás. Ele é chamado de adversário. Ele é o seu principal opositor, né? É esse indivíduo, essa figura que está, então, aí solta no mundo, acorrentada, né? Mas ele está aí agindo ainda nesse sentido, né? Eu penso, Aristo, que o inferno, antes mesmo da gente pensar no lugar, ele é um estado sem a presença de Deus, né? Quando a gente vê lá em Apocalipse 20, né, a gente vai ver exatamente isso. Então imagina, se hoje a gente encontra maldade no mundo e a gente crê de fato que a maldade do mundo está sendo contida porque o diabo está amarrado, né? Então aquela expressão, né, está amarrado em nome de Jesus, ela é bíblica. Mas isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus amarrou o valente, segundo Mateus capítulo 12. A gente não precisa amarrar o diabo, ele está amarrado, porque quem amarrou o valente foi Jesus, e não nós. Tá? A gente não amarra ninguém, só o cadastro do sapato. No caso do meu, nem amarra. Né? Então, quem amarra o valente é Jesus, ele é mais forte do que esse valente. Então, veja, a figura que Jesus faz ali, ele amarra o valente, e agora ele pode saquear os bens do valente.
Porque o valente prendia essas pessoas. Então, por isso que o evangelho pode ser pregado, por isso que pessoas se convertem, por isso que você foi liberto, eu e você, porque Satanás não pode mais enganar as nações. Mas vai haver um tempo em que Satanás vai ser solto de novo. Apocalipse capítulo 20, né? Então, ele vai causar um estrago. Então, imagina um inferno onde a ira de Deus vai estar ali 24 horas, 7 dias por semana, eternamente. Então, se hoje nós já sofremos os tormentos na nossa vida por causa do pecado e a gente ainda é instigado por Satanás muitas vezes, você imagina viver isso intensamente, sem não é sem a presença de Deus, porque a presença de Deus vai estar lá, mas sendo castigado eternamente no corpo e na alma. Ontem eu estava numa festinha lá da minha mãe, eu queimei meu dedo assim, ó, fui mexer lá no rechô e queimei um pouco a minha mão. Você imagina isso eternamente. É isso que é o tormento do inferno. Tá? Dona Joemir. Então, pastor, para herdar o corpo glorificado, nós vamos precisar de morrer. Se a senhora estiver viva até Jesus voltar, não vai precisar. Todos nós precisamos morrer, passar pela morte, como passou Jesus. Para herdar o corpo glorificado. Se quando Jesus voltar, alguém estiver vivo, vai ser glorificado vivo. Vai ser arrebatado, isso, né? Isso, exatamente. Tá? Mas se não, o caminho de todos nós é esse: é nós morrermos, aguardarmos a ressurreição do corpo, mas a nossa alma já vai estar com Cristo lá no seio de Abraão, aguardando a ressurreição dos mortos. É como o apóstolo Paulo fala: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Isso. E é interessante porque tem algumas igrejas, elas não acreditam na imortalidade da alma, tá, irmãos? E a gente acredita que a alma é imortal. O corpo morre, ele vai lá, está lá no cemitério, está lá escrito, inclusive, tem o endereço certinho, mas a alma morreu, ela está com Cristo, vivinha. Ela não está lá adormecida, não. Ela está lá consciente, aguardando, de fato, a ressurreição dos mortos, que vai ser novamente a união do seu corpo com a sua alma para vivermos eternamente com Deus. Ou não, né? Para aqueles que não terão. O presbítero Euler e depois o Olson ali. Hã? Eu achei que você ia dar para o Olson, porque ele é nordestino também, né? Olha, assim que Cristo morreu, ele entregou o Espírito a Deus. Sim. Assim, naquele instante. Na conversão do ladrão lá na cruz, Cristo falou para ele: ainda hoje estará nos céus. Do paraíso. Do paraíso. Aí a morte de Cristo, e Cristo foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Então, veja só, em momento nenhum se diz que o Espírito de Deus foi para outro lugar que não que os céus. E os salvos, assim que morrem, vão direto aos céus. Ok? Sim. Então, essa figura da morte, do corpo, a morte, e da ressurreição de Cristo, e da ressurreição do corpo de Cristo, é exatamente para que houvesse um entendimento de que Cristo passou pela morte, ok? Mas o Espírito sempre esteve com Deus, esteve nos céus, ok? Na sua morte e ressurreição, né? Na sua morte e ressurreição. Isso, Tá, eu só estou dizendo que o Espírito nunca esteve ausente, não tem um lapso de tempo do Espírito, há um lapso de tempo talvez do corpo. Sim, mas o Espírito de Cristo fala da sua natureza humana, não da divina, porque ele tinha espírito como nós. Então, ele estava unido ao seu corpo. Na sua morte, é isso que a morte causa, ela causa essa separação. Então, o nosso espírito ele está unido ao nosso corpo. Na morte, há essa separação momentânea. Essa separação, então... o Espírito, ele vai direto a Deus. Vai para a presença de Deus. É isso que nós cremos, que os salvos estão desfrutando agora da presença de Deus. Então, é exatamente ainda isso. que não totalmente. Ok. Porque
Porque ainda está aguardando a ressurreição dos mortos. Porque não é por que não é totalmente? Porque o corpo não está lá. Mas na ressurreição dos mortos, na vida eterna, nós estaremos com o Então, a corpo. questão de descer ao Hades é simplesmente corporal, só o corpo. Desceu ao Hades no sentido do Sheol, do lugar dos mortos, é isso. Mas a interpretação que a gente tem é que o Hades, né, é lugar de tormento, e que Cristo passou por esses tormentos nos seus sofrimentos. Sim. E não num lugar chamado inferno, né, Sheol, ou lugar de condenação. Walson. O pastor, é um tema que realmente, pelo que o senhor mostrou aí, realmente tem muitas interpretações. A interpretação dada pela Igreja Católica é bem esquisita mesmo, né? Quando o senhor estava falando, estava lembrando lá de Hebreus 11, né, os heróis da fé. Então fica esquisito, né? A gente pensar que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Elias, está tudo lá no inferno e Jesus em alma foi pregar para eles, né? E estaria em contradição também com outras partes da Bíblia. Já outras, algumas a gente fala aqui, até já foi comentado aqui em aulas anteriores, né? A questão da heresia e do erro doutrinário, né? Heresia sobre aquela questão dos pontos principais, que aí a gente, né? O judeu lá que não considera Jesus como Deus é uma heresia, né? Então, o Deus dele não é o nosso Deus, né? O nosso Deus é triuno, são 3 pessoas. Porém, outras interpretações, às vezes, porque a Bíblia, como a gente vê lá em Deuteronômio 29, tem coisa que realmente não é muito clara, né? Até o pastor Nicodemos, em outro momento, aí, respondendo outra pergunta sobre outra coisa, ele estava falando, o fato da Bíblia ser inerrante não quer dizer que ela seja clara completamente, a gente vai ler, né? Mesmo nesses 2000 anos aí, ou mais, 3, 4 mil anos, cabe algumas interpretações, e às vezes não é essencial, são coisas que não são, inclusive aquela questão do milenismo, amilenismo, pré-milenismo, tem muita coisa aí que... enfim, dentre outras coisas, né? Batismo, a gente já viu aqui, né? Na própria pergunta 50, que o senhor mostrou aí do Catecismo Maior, de Westminster, ele fala realmente no Hades mesmo, né? Como a gente leu, né? Como está como o senhor já mostrou aqui, né? Aí ele diz assim, né? Em que consistiu a humilhação de Cristo após sua morte? Aí já foi lido aqui. No final ele diz assim, ele desceu ao Hades mesmo e bota entre parênteses lá inferno, como a gente leu. Não resolve a nossa questão aqui, porque ele só está... Aí, um dos pontos aqui que eu quero colocar, que a humilhação, da forma que ele coloca aqui, tanto a pergunta 50 como 51, vai até realmente o 3º dia, né? E a exaltação começa na ressurreição. Sim. Né? O Espírito de Deus está lá com Deus Pai, mas Jesus Cristo morreu mesmo, em termo de homem, está lá, passou 3 dias morto. Inclusive, isso, nessa própria, no Catecismo Maior comentado, nessa própria pergunta, ele coloca, que a gente sabe disso, que a morte, né, de Deus Filho, o homem, é essencial para a gente, né? Que se ele ressuscitou, ele não poderia ter ressuscitado sem ter morrido. Então, ele morreu. Aí, justamente nessa parte que fala do Hades, a explicação que ele dá naquele Catecismo Maior comentado, aí ele fala que realmente tem... Não vou ler todo aqui, não, que é um pouco grande. Ele diz assim, ó, a pergunta é essa, a pergunta desse Catecismo Maior comentado. Ele fala o seguinte, o que significa a expressão do credo apostólico, descer ao Hades, aí entre parênteses, inferno? Né? Aí ele fala, essa expressão tem sido entendida de várias maneiras. Aí explica algumas que o senhor explicou aqui, o senhor explicou mais, bota a católica, que é meio esquisito mesmo. Aí ele fala dessa outra... que aí ele vou falar a questão dos protestantes, inclusive reformados aqui, não reformados, ele fala protestantes, que é no final aqui. Ele diz assim, alguns protestantes defendem que as palavras descer ao Hades se referem aos sofrimentos de Cristo na cruz. Isto é, que ele desceu ao inferno, não como lugar, mas como uma experiência de sofrimento. Aí ele vai ponderar aqui, né, que é o que ele... Não é a visão dele aqui, não, daquele holandês, né, que faz esse comentário aqui. Ele diz assim, embora essa ideia não seja doutrinariamente nociva, não é historicamente sustentável, pois as palavras traduzidas por inferno, no credo apostólico, não é geema, que é o lugar de castigo, mas Hades, o reino dos mortos. Aí ele complementa o que ele acha, né? No Catecismo Maior. Ele diz assim, o nosso Catecismo ensina que as palavras descer ao Hades, inferno, refere-se ao sepultamento de Cristo e à sua permanência sob o poder
da morte por um tempo, os 3 dias, ficou o corpo de Cristo lá, realmente ficou sepultado durante 3 dias, entendendo a palavra Hades, inferno, como lugar, como reino do poder da morte, né? Então, na interpretação dele, ele diz o seguinte, ó, realmente, Cristo morreu, todos nós acreditamos nisso, né? Passou 3 dias morto, o corpo estava lá morto, né? Foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, no 3º dia, o corpo dele ressuscitou, né? Cristo como... Jesus Cristo, né? Deus Filho, como foi, ele estava, nesse período, ele estava com a alma dele, o espírito dele estava com Deus Pai, mas ele morreu. Então, assim, só para diferenciar esse da Igreja Apostólica, eu acho que seria heresia mesmo, não tem texto bíblico para justificar isso, mas aquela interpretação que aqui ele considera um pouquinho diferente, a questão do sofrimento, ele acha que essa parte de descer o Hades realmente se refere, o corpo dele estava sob o poder da morte durante os 3 dias, porque, de fato, ele estava morto. E tanto que ele ressuscitou ao 3º dia. Então, a interpretação que ele dá é essa. Tem autores que combinam essas duas coisas, que eu não vejo dificuldade nenhuma, né? De que os tormentos foram infernais e que o Hades, em alguns textos da Escritura, é simplesmente isso, é o lugar dos mortos, é onde as pessoas vão depois da sua morte, né? É um lugar de sepultamento, né? Que não deixaria de ser, de fato, um lugar humilhante. É humilhante para nós, imagina para o Filho de Deus, né? Se tornar... está nessa categoria, né? O Filho de Deus morreu. Então, para nós é algo realmente que representa isso, né? Então, eu não vejo dificuldade nessa combinação de uma coisa com a outra.